Maravilha. Gente, muito boa noite. Eu sou Felipe Godinho, sou fellowship de retina cirúrgica e clínica aqui da Fundação Heitor Rocha. Nos últimos dias aí, né, da complementação do fellowship, e havia combinado com a Leilane da Genon, né, a nossa querida representante da Genon, que a gente expusesse algumas coisas sobre a DMRI seca. Na verdade, essa aula de DMRI eu acho que é uma aula que podia ser dada ao longo de vários dias, né, que é uma aula realmente que tem vários detalhes, né? Porém, eu selecionei, eu acho que os principais slides sobre o que a gente precisa saber para a prática, né? Então, é o consultório, é o ambulatório, né? Quem é que você pode iniciar, né? Um antioxidante, é que você fala que realmente há um prognóstico pior, né? A justificativa daquele velho encaminhamento lá, brilho macular alterado, né? Brilho macular diminuído. Então, a gente tentou chegar lá na refração ao paciente e o paciente conseguiu sair aí do 20/25, né? Que é uma ótima acuidade visual com correção. Né? Às vezes a gente é muito exigente em relação à visão do paciente, quando na verdade aquilo é o máximo que ele pode atingir. Né? A gente sabe que, né, o Heitor Rocha falava que 20/20 é a visão que o médico quer, né? Mas a visão que o paciente precisa, qual que é? Não é isso? Então nós temos que colocar hoje em dia tudo aquilo na balança, para a gente saber se a gente vai indicar um antioxidante, se a gente vai indicar uma melhora da qualidade de vida daquele paciente, se a gente vai indicar, por exemplo, a cessação do tabagismo, né, que é uma das principais medidas aí, né, para o paciente portador de DMRI. Então, eu vou começar a citar algumas coisas e falar, eu creio que vocês já estão, todas as meninas presentes aqui, sem dúvida alguma, já tem um grande conhecimento aí em relação à drusa, de DMRI. Eu vou tentar colocar algumas coisas a mais, tá? Eu sei porque eu conheço cada um de vocês. Todas vocês vão lá na retina, tirar dúvida, a gente sempre bate um papo sobre alguma coisa e também gostaria de agradecer a presença de vocês, tá? E o pessoal todo também presente. Vamos colocar aqui, vamos iniciar aqui com mais um caso clínico, né? Como se fosse em termos de uma brincadeira, né? E uma terça-tarde, né? Um horário normalmente tranquilo ali na Fundação Heitor Rocha. Quem esteve na retina sabe que é um departamento muito cheio todos os dias, porém na terça-feira é absurdamente cheio, né? Principalmente na parte da tarde, né? Que é um ambulatório realmente bem complicado. Então a brilhante residente do terceiro ano, doutora Débora, que está rodando lá na retina agora esses dias, né? Pega a ficha de um paciente no ambulatório, sua primeira consulta no hospital. E dona Joana, 61 anos, viúva, costureira, portadora de diabetes e hipertensão, mal controlados, dislipidêmica e tabagista, tá? Tem como queixa principal dificuldade de colocar a linha na agulha, certo? E quer muito óculos mais forte, então ela reclama do óculos, ela quer um óculos mais forte. Doutora, eu tenho um óculos muito fraco, eu quero que ele fique mais forte, né? Elas têm uma tendência a pedir mais grau, ou quando às vezes, na verdade, o grau está até a mais do que realmente a pessoa precisa. Enfim, além disso, ela refere também uma queixa muito interessante, não vem muito ao caso do tema da aula, porém, muitos pacientes falam que escorre uma água quente dos olhos, né? E também que os mesmos ficam lagrimando, né? Esse termo é muito ouvido. Enfim, não tem muito a ver com a DMRI, porém o que eu queria ressaltar é a questão da idade, né? Do sexo feminino. Ela é costureira, né? O que nos faz entender e já, né, colocar que a situação para a visão de perto dela é a visão que ela melhor precisa ter, né? E a queixa principal de colocar a linha na agulha, o que é realmente bem difícil. A gente sabe que em pessoas que têm a mácula saudável, né, a retina saudável, elas precisam talvez de uma correção, realmente após 40 anos de idade, uma correção de perto, né, para correção da presbiopia, né? Então você tem aí uma adição no óculos multifocal ou até mesmo o óculos somente de perto, para que amplie as imagens e a pessoa consiga ter aí, né, colocar a linha na agulha, ler melhor de perto e tudo. Por quê? Porque a fóvea dela está saudável. Então a gente está liberado para passar um óculos para ela e esse óculos vai resolver, esse óculos vai ajudar, porque a fóvea está saudável, né? A gente sabe que a visão de detalhes, a visão, principalmente a visão central de cores, né? A visão de leitura, ela é dada
Pela fóvea, né? É a fóvea que precisa estar sadia, certo? Então, essa paciente, mesmo com óculos, ela acha que ela tem que ter um óculos mais forte para colocar a linha na agulha. Então, vamos ver o que está acontecendo. Então, a doutora Débora, iniciando sua impecável avaliação, ela encontra os seguintes resultados. Essa paciente ela é 20/40 parcial do olho direito e 20/50 do esquerdo, tá? Ela é J3 e J3. E pseudofáscica, tá? Só para ninguém colocar a culpa em catarata, tá? Ela é pseudofáscica, já tem capsulectomia. Então, só para ninguém colocar a culpa também na opacidade de cápsula, né? Lembrando das pérolas de Elch, ainda do nosso querido Dr. Jacques, né? Que fala muito sobre isso. Então, ela encontrou na fundoscopia essas alterações aqui. Então, claro que totalmente alterado, né? A gente queria pautar exatamente algumas características da DMRI e também os estágios em que ela pode aparecer, né? Essa paciente aqui, nitidamente, o que ela apresenta na retina, gente? Qual que é a entidade, né, a alteração principal dela aqui na retina? O que são essas manchas amarelas? São as drusas, né? As drusas, sem dúvida alguma, né, é como se fosse o retrato da DMRI, tanto da inicial, a intermediária, né? A gente imagina a DMRI como sendo drusa. No entanto, que todo mundo que vai lá na retina, né, que passa pela retina, quando vê uma drusa no polo posterior, né, fala, poxa, já é DMRI. Então, quem que é que tem aquela DMRI? Quem é que tem a DMRI? Todo mundo que tem drusa tem DMRI. E todo mundo que tem DMRI tem drusa. Né? Isso é uma coisa interessante da gente saber, até porque é o seguinte, o que é isso, né? O que está acontecendo? Realmente a causa é retiniana. Então, o que acontece? A Débora, ela vai até o departamento de retina e encontra a Mariana. Né? Leva a paciente lá e a Mariana, gentilmente, como foi até a minha orientação agora para todos os residentes que forem lá, né? Que além da pergunta que vocês vão nos fazer, é a pergunta, na verdade, vocês vão receber 5 em troca, que na verdade é para a gente levantar a discussão sobre cada caso. O DMRI não vai ser diferente. Então, a Débora perguntou para a Mariana o que é que está acontecendo, né? E a Mariana, ao invés de responder, falou assim, olha, o que é que você acha que está acontecendo, né? Não é assim, cara? Né? Geralmente a Vanessa vai lá e tudo, pergunta alguma coisa, né? Geralmente Camila também, então de uma certa forma a gente chega, vai levando a pensar sobre os raciocínios. Quando você tem uma característica, uma alteração retiniana, você deve parar para pensar não só naquela alteração em si, porém tudo aquilo que envolve. Por isso que a gente briga muito, às vezes, quando chega sem a acuidade visual, chega sem a pio, às vezes, que é importante, chega sem a história. Então, né, muitos de vocês passam o caso de uma maneira brilhante, então já chega falando, Felipe, olha, paciente de 61 anos, diabético, hipertenso, diabético já de longa data, toma insulina, ou então esse paciente já toma antioxidante vindo de outro hospital, ou seja, a história já ajuda, né, a gente conseguir chegar aí a um raciocínio. Então, qual é o diagnóstico dessa paciente, né? Qual que é o estágio em que se encontra essa doença nessa paciente? Quais os exames complementares eu devo pedir, né? E qual o tratamento? Qual o prognóstico? Então, essas perguntas, elas foram feitas à doutora Débora. Isso é um caso real, tá? Isso é um caso que acontece. Não a foto em si da fundoscopia, mas é um caso real. Então, a gente brinca que quando, né, leva lá o caso lá para a gente, né? Famoso pós-piranga, né? Pós-piranga é a retina, né? Lá na retina chega caso de córnea, chega caso de catarata, chega caso de neurooftalmologia, chega caso de glaucoma, né? Lá a gente resolve tudo. A gente fala que lá a gente se encontra tudo, né? O pós-piranga, não é isso? Mas o que acontece? O caso da dona Sônia realmente é muito peculiar. Por quê? Porque a DMRI, tá? Ela é uma doença absolutamente grave quando ela não encontra, né, um prognóstico. Na verdade, o prognóstico da doença está muito relacionado com a velocidade em que ela avança, está muito relacionado com alguns fatores genéticos, e o que a gente deve ter em mente é que ela não é causada por um único fator, por um único motivo. Na verdade, ela é multifatorial. E ela tem várias faces, ela tem vários tipos, ela pode se encontrar em vários estágios no mesmo paciente, até a diferentes estágios no mesmo paciente nos 2 olhos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender e saber como abordar esse tipo de caso, tá? E lembrar que a DMRI é a doença hoje que mais cega no mundo,
tá? E essa questão, todo mundo adora definir uma doença como sendo a que mais, ou a que melhor, ou a que pior, enfim. Mas a DMRI, sim, hoje em dia é considerada a doença com a maior causadora da cegueira em pacientes acima de 50 anos no mundo, tá? Aí um lá atrás vai levantar a mão e falar, pô, mas é só de país desenvolvido, né? Tal, nós somos, sim, já considerados dentro desses países que a DMRI causa a cegueira, tá? A gente já é considerado, sim. Então, o glaucoma e a diabetes, sem dúvida alguma, tem, né, uma infinidade de casos de cegueira, até porque a atenção primária a gente sabe que ainda há uma necessidade de controle do diabetes, tal, de uma maneira melhor. Então, o diabetes, a retinopatia diabética em si também, né, leva grandes números aí das visões dos brasileiros. Porém, a DMRI, tá, ela é muito prevalente, extremamente prevalente. Tá? Então, é uma doença, como eu disse, multifatorial, ligada a hábitos de vida, ligada aos fatores ambientais também, ligado aos fatores genéticos. A gente não sabe, tá? Eu fiz, eu acho que nesse ano mesmo passado, eu talvez tenha feito aí das maiores revisões, acho que da minha vida mesmo, que foi sobre DMRI, revisões minhas mesmo. Eu acho que a gente tem que fazer uma vez isso na vida. A gente escolhe um tema que a gente mais gosta e aprofundar sobre ele. Eu gosto muito de DMRI. Gosto mais de polipoidal, a Fê sabe disso, e eu gosto muito da polipoidal. Agora, a DMRI, o que a gente tem uma infinidade de estudos e praticamente todos eles realmente falam uma coisa em comum, sabe? Que precisamos de mais estudos. Ainda não se tem absolutamente nada que se possa dar ao paciente para que ele não tenha DMRI ou nada que se possa dar ao paciente para que ele não evolua com 100% de certeza. Nada, tá? Pode ser a medicação que for, pode ser o antioxidante ou a injeção intravítrea que for, a gente não consegue impedir que aquilo progrida com 100% de certeza. Não existe. Não existe uma cirurgia para DMRI ainda. Existem estudos, existem testes, existem chip de retina, né, aquela questão do implante stem cells. Ok, ainda está em fase embrionária de estudo. A gente não consegue colocar para o paciente que aquilo ali é 100% resolvido. Porém, a gente pode dar prognósticos melhores. Nós podemos melhorar algumas coisas, sem dúvida alguma. Tá? E nós vamos falar disso mais para frente. Até 2050 vai haver um aumento de 97% dos casos, da prevalência, né? Então, a população envelhece, o fundo do olho também altera, né? E os retinólogos agradecerão, não é isso? Até 2050, né? Tomara que ninguém aqui tenha, porém, se tiver, vou estar sempre à disposição. Depois eu deixo meu cartão. Brincadeira. Então, é o seguinte, os fatores de risco, nós temos a idade, tá? Claro que a doença macular relacionada à idade, ela é mais prevalente em pessoas acima de 55, 60 anos de idade, tá? Isso, né, todos os estudos mostram, né, até porque ela recebeu esse nome justamente porque ela se relaciona com o aumento da idade, tá? A questão da obesidade, né, o estresse oxidativo gerado pela obesidade, né, o estresse oxidativo gerado por qualquer outro motivo é também uma das causas da degeneração retiniana, certo? Então, o tabagismo, por exemplo, que leva ao estresse oxidativo de todas as células do corpo, de uma maneira geral, né? Realmente também é uma das principais causas da DMRI, dos fatores de risco. A raça, tá? Na verdade, a raça, a gente fala com os caucasianos, né? As pessoas brancas têm uma incidência muito maior quando comparada a pessoas afrodescendentes, tá? Isso aí já é estudado, né? Os estudos mostram isso. Coloração da íris. Outro dia tinha um paciente que falou sobre isso comigo. Ele fala, a gente examinou, realmente havia uma DMRI, um estágio mais avançado em atrofia geográfica, né? E era uma senhora clarinha, né? Toda né? Bem clarinha, pele clara, o olho claro, né? E ela me disse uma coisa, ela falou assim, doutor, são os janeiros e meu olho claro, né? Engraçado, como é que realmente é verdade? Pode ser, tá? Alguns estudos falam sobre quando a íris ela tem uma pigmentação um pouco mais clara, tá? Sim, existe uma maior chance de ter DMRI, isso é verdade, tá? Agora, é claro, isso também não é um nível de evidência muito grande e também não há uma diferença muito intensa. Porém, sim, né? Alguns pacientes, eu trouxe essa informação justamente por essa paciente, né? Que é interessante.
essa cultura mais antiga do pessoal, realmente eles estavam certos, né? Algumas colorações de olhos levam sim a um aumento, uma prevalência maior de doenças, tá? Mas muito pouco estudado, ainda pouco relacionado. Hipertensão e diabetes, alguém teria uma ideia aí se realmente fazem muita diferença aí na DMRI, sim ou não? Talvez, ou mais ou menos. Na verdade, a gente, dos estudos ainda, tá? Eles não conseguiram relacionar, tá, a incidência de hipertensão arterial ligado também à incidência de DMRI. Então, não houve uma relação direta, não houve aí uma comprovação que uma coisa leva à outra. Isso não acontece. Do diabetes também da mesma forma. Porém, a gente sabe que qualquer tipo de estresse oxidativo, né, também causa mal aos olhos, também pode levar a DMRI. Então, isso a gente não confirmou, porém a gente sabe que todo e qualquer tipo de estresse pode ser danoso, né? A hipertensão em altos níveis, não tratada, o diabetes da mesma forma, tá? Eu não excluiria aí a possibilidade de ser um dos fatores da DMRI daquele paciente, se houver, tá? A gente tem uma infinidade de estudos, uma infinidade de trabalhos científicos, né, que falam realmente sobre os fatores de risco e os biomarcadores. Isso talvez seja uma das coisas mais interessantes hoje em dia sobre a DMRI. Eu adoro ler sobre os biomarcadores, porém é um absurdo tanto de estudos e o tanto de biomarcadores que a gente apresenta, né, e que os estudos mostram que realmente se relacionam com o DMRI. É muito grande. Esse estudo é bem interessante, tá? Quem tiver curiosidade, vale muito a pena ler, tá? E assim, só uma curiosidade, eu creio que a maioria de vocês saibam sobre isso, mas quando eu vou começar uma pesquisa sobre DMRI, tá, eu busco muito o PubMed, né? Eu digito geralmente lá no Google NCBI, né, que é uma biblioteca, né, bem vasta de estudos, e geralmente eu vou lá naquela subpasta do PubMed, né, do Medline, não é isso? Então eu vejo esses artigos, eles com os filtros certinhos que você colocar lá no PubMed, você consegue atingir os artigos de maior relevância. Tá? Esse foi um dos primeiros artigos que apareceram quando você digita DMRI, quando você digita, claro, em inglês, né? Esse foi um dos primeiros artigos, um dos que, inclusive, foi uma publicação de 2016. Então, realmente, é bem válido, tá? Isso está sendo muito estudado, é bem válida a leitura. O que a gente pode perceber, que é aquilo que eu estava dizendo, justamente que quanto maior, né, quanto mais idade, ou seja, quanto mais velha é a pessoa, sem dúvida alguma, esse estudo mostrou, como que todo mundo já sabia, porém ele demonstrou isso cientificamente, que há um aumento da incidência né, da atrofia geográfica, da DMRI, à medida que a idade passa, né, também da neovascular, da forma úmida da DMRI, né, um aumento conforme a idade, e também qualquer doença, né, macular relacionada à idade, seja em qualquer estágio, ela aumenta conforme a idade também, né? Então, aqui, olha, eu coloquei esses slides somente para demonstrar a miscelânea de coisas, a multifatoriedade, né, da patogênese aí da DMRI. Realmente é bem interessante essa figura faz parte desse estudo, né, que ele fala sobre os biomarcadores, né, a questão da mitocôndria, do estresse oxidativo e tudo isso é bem interessante, tá? Vale muito a pena a leitura. Na verdade, o que a gente pode falar de DMRI? A gente fala de drusa, né? O que é a drusa? Né? Por que ela existe? De onde ela vem? Como é que ela se forma? Né? Isso é uma coisa que também a gente não consegue determinar exatamente o motivo principal. Porém, a gente tem que entender que qualquer estresse oxidativo retiniano, tá? Ele gera uma superprodução, né, de excretas, entre aspas, dos fotorreceptores. A gente sabe que na anatomia retiniana, o fotorreceptor ele está ligado diretamente a quem? Ao EPR, a célula do EPR. A célula do EPR ela recebe todas aquelas excretas, né, ali dos fotorreceptores, os resultados da transdução, né, e ela tem que jogar aquilo para fora, ela tem que metabolizar aquilo, ela tem que fazer a renovação, a limpeza dos fotorreceptores. Né, isso é feito pelas células do EPR. Né, todo mundo que já discutiu DMRI lá em cima na retina comigo sabe que eu falo que é a célula mais importante da retina depois do fotorreceptor, é a célula do EPR, isso sem dúvida. Tá? Ela é muito importante, ela dá sustentação. Tá? Quando existe aí um defeito, né, do epitélio pigmentado da retina, né, a gente tem uma série de problemas, principalmente escolamentos serosos, né, os próprios escolamentos em si de retina, tá? Você tem uma incidência maior. Então, a drusa, tá, ela ocorre, tá, exatamente naquele complexo EPR-BRU. Tá? Os livros, a grande maioria deles, tá, colocam como sendo a drusa,
fazendo parte aí das camadas mais internas da membrana de Bru, justamente justo ao EPR, né? Ou seja, a drusa ela está exatamente entre a Bru e o EPR, ou na Bru junto ao EPR. Então você tem, quando você vai olhar um descolamento de retina drusenoide, um DEP drusenoide, você vê que o EPR está elevado e ali embaixo há um material branco, né, no OCT, você vai ver ele é mais hiperreflexivo, né, ele está embaixo ali do EPR, né, e a Bru está logo embaixo, ou seja, exatamente ali que está a drusa, tá? Que estão as drusas quando elas aparecem, certo? Então, embora alguns estudos... E é claro que, além da degeneração, além da formação de drusas, há uma degeneração do EPR, dos fotorreceptores, até da vasculatura da coroide. Tá? Quem ler um pouquinho mais sobre a questão da DMRI, dos biomarcadores, a gente sabe que na vasculatura da coroide existem várias alterações, tanto na DMRI seca quanto na úmida, tá? Que piorariam um caso, tá? Que por isso alguns pacientes não respondem tão bem ou alguns pacientes evoluem muito rápido. Tá? Isso também tem a ver com a coroide, tá? A gente não deve esquecer dela nunca, certo? Alguns estudos epidemiológicos, a grande maioria dele, apontam para o envolvimento de várias vias biológicas, metabolismo lipídico, tá? Regulação do transporte, inflamação. Então, os biomarcadores da questão do sistema complemento, tá? Isso é muito estudado, é bem bacana ler sobre isso, né? Depois a gente vai ver que a idade, os estresses oxidativos, causa uma disfunção aí no EPR, né, um processo de inflamação, né, gera também aí um dano do EPR. Então é uma cascata, olha, que aqui do lado eles colocam para você várias outras causas que vão levar a esse bem comum, a esse fluxograma para desenvolvimento aí da doença macular relacionada à idade. Tá? Aí chega-se um ponto em que vai haver, claro, uma atrofia geográfica ou ali um desenvolvimento de uma neovascularização coroide ou de uma membrana, né, neovascular subretiniana. É aquilo que a gente estava discutindo. Para que lado ela vai? Para que lado aquelas drusas, quando se unem, vão? Elas vão para a atrofia geográfica, elas vão ali para a neovascularização, isso aí a gente ainda não consegue definir clinicamente, olhando a drusa, se ela vai para um lado ou para o outro, de jeito nenhum. Quem conseguir definir isso daí, sem dúvida alguma, vai ganhar aí um dos grandes prêmios da oftalmologia, porque realmente é uma dúvida, ninguém ainda conseguiu chegar a um raciocínio lógico e aplicável à prática. É claro que existem biomarcadores, existem testes genéticos que a gente tem uma tendência maior a desenvolver X ou Y, tá? Agora, nada ainda aplicado à prática. O que a gente pode falar com o paciente? Não tem como, tá? Então, a gente vai ter que acompanhar aquele paciente, é claro, sempre com imagens multimodais, tá? Hoje a tendência, eu falo de imagens multimodais, você ter retinografia, anjo. Se você precisar de uma endocianina, microperimetria, ok. Mas o básico, a propedêutica, entre aspas, de retina, é exatamente essa. Você precisa dessas imagens. Você consegue ver a drusa, você consegue ver que elas estão se unindo, que elas estão fazendo uma coalescência, mas você não consegue determinar com 100% de certeza se há uma neovascularização ali de baixo. A não ser que tenha um foco hemorrágico muito, né, brusco ali. Mas caso contrário, a gente não consegue definir. Às vezes o paciente está com uma visão boa, uma visão de 20/30, 20/40, né? Então, realmente, a gente tem que ter as imagens sempre com a gente, tanto do anjo quanto o do OCT, tá? Eu não vou me ater a esses detalhes agora, porque eu quero colocar para vocês quem é que a gente trata, o que a gente usa e por que a gente tem que tratar aquele paciente, tá? A drusa é aquilo que eu estava te falando, ele é um depósito laminar basal que começa por aí, né? Quando há aí uma desregulação daquele processo de metabolização das excretas do fotorreceptor por parte das células do EPR, né? E outros fatores também, né? Então, o que acontece? Começam a acumular lá a imagem histológica, né? E a drusa, ela pode ser, agora a imagem aqui está um pouco ruim, mas ela pode ser uma drusa muito pequena. A gente vê que eles mediram, né, as drusas pequenas, médias e grandes. Eu acho isso uma coisa, eu achava isso uma coisa absurda. Você tem que falar essa drusa, qual que é o tamanho dela, mas faz muita diferença, tá? É claro que a gente não vai pegar e medir lá com algum tipo específico de régua, mas a gente sabe que através do OCT a gente consegue, né? O OCT tem uma escala, a gente consegue medir o tamanho. Tá? A gente sabe que, olhando visualmente, nós podemos comparar com com alguns vasos, né? Logo depois que saem ali do nervo óptico, o tamanho específico dele, comparando com o tamanho da drusa, e a gente olha, sinceramente, e vê que é uma drusa grande,
e ver que é uma drusa pequena. As médias, ok. É muito, né? A gente fala que algumas pessoas no início, quando olham, não conseguem definir essa questão de se ela é média, mas pequena, a gente pode falar que dá para ver. E a grande também, ok? Isso aí a gente já sabe que dá para ver, né? Isso aí, quem está começando, R1, R2, sem dúvida que batendo o olho, a gente tem que definir se realmente ela está pequenininha ou se ela está muito grande. Isso é fácil a gente ver, né? Não é tão subjetivo assim, né? É claro, eu sei que isso daí não é uma coisa, nunca vi nenhuma de vocês falar sobre isso, mas algumas pessoas confundem até de uma maneira realmente, enfim, comum isso acontecer, confundir com os exudatos. A gente sabe que são totalmente diferentes, tá? Mas é claro que isso vai depender tanto aí da análise também de outras coisas, outros exames daquele paciente, né? Um paciente tem um exudato, um monte de exudato lá na mácula, nos 2 olhos, com microhemorragias, tal, e você acha que aquele exudato é uma drusa, né? O cara tem diabetes há 10 anos, não toma nem insulina, você vai achar que é drusa? Poxa, né? Vamos ter um pouco de bom senso. É claro que aquele é um exudato, um extravasamento, e a imagem é diferente. Então é muito bom ler os atlas, né? O pessoal está muito acostumado mesmo aí a pegar as apostilinhas lá do oftalmocurso, aí mandar um abraço para o Canabravo, meu amigo, mas as apostilinhas do oftalmocurso, vê lá as imagenzinhas e tudo, mas esquecem que às vezes o que a gente mais vê na prática, né, é o que vai, né, tornar massivo ali a nossa identificação e a nossa memória visual, né? Então esse caso, por exemplo, aqui embaixo, olha só, né, há uma progressão, não é o mesmo paciente, tá? Mas é uma drusa única. Vocês acham que essa drusa aqui é uma drusa pequena, é uma drusa média ou uma drusa grande? Comparando aqui com o vaso sanguíneo, a gente consegue perceber que ela é uma drusa grande, tá? E não é tão grande assim, porém ela é considerada grande, tá? As drusas pequenas são drusas de até 63 micrômetros, tá? As drusas médias são de 63 a 125 micrômetros, ou seja, muito pequenininho. E as acima de 125 são consideradas as grandes, tá? Agora, olha só, tem como eu definir o tamanho de cada uma aqui nesse slide separadamente? Não é muito difícil, tá? Agora, eu consigo definir exatamente os contornos dela. Olha, algumas aqui ficam mais difíceis. Essas drusas são consideradas drusas moles, drusas grandes, sem limites bem definidos, e com uma característica de coalescência. Esse paciente aqui, a gente tem que acender um sinal amarelo, né? Sem dúvida alguma para ele, tá? Agora, eu te pergunto, Camila, você acha que ele vai para DMRI exudativa ou você acha que ele vai para atrofia geográfica? A gente não sabe, tá? A gente sabe que existem, né, estudos promissores para poder tentar definir isso para a gente, mas até agora não, né? Esse paciente aqui, a imagem não ficou muito boa para a projeção, mas tem poucas drusas pequenas, muito pequenas, tá? Ali ao redor da fóvea. Esse paciente tem doença macular relacionada à idade? Tem. Ele tem DMRI. Ele tem drusa na fóvea, né, numerosas, vamos botar 10, 15, né, pequenininhas, não coalescentes, visão boa. Sim, ele tem DMRI, mas essa DMRI ela vai avançar? Você pode falar com ele, olha, toma antioxidante porque vai avançar? Você não vai falar, até porque não tem como você predizer, tá? Mas é claro, você vai acompanhar. Sempre faça uma retinografia, porque você não tem memória visual de todos os pacientes, é óbvio, né? Então, a contagem, o tamanho, tudo, a retinografia vai te mostrar de um ano para o outro, né? É bom ter uma retinografia de alta qualidade, sem dúvida alguma, tá? A questão da classificação da DMRI, tá? A gente tem os estudos, né? O Aredes, né? Do primeiro Aredes, o Aredes 2, né? Eles falam da classificação, na verdade, para a gente, mas existem várias outras. Eu vou te ser totalmente sincero, para termos didáticos, para consultório, para quem não é retinólogo, tá? A questão da classificação, eu vou classificar e botar lá no prontuário. Poxa, é bonito você colocar no prontuário, e é bonito às vezes o residente, quando coloca lá no prontuário, lá a classificação, putz, eu mostro para todo mundo, falo, pô, que bacana, né? Colocou certinho, tá exato, mas a gente não vai fazer isso no dia a dia, eu acho muito complicado se a pessoa não for retinóloga, ou se não tiver aí se não for muito, né, exigente com os próprios prontuários, mas o que eu queria colocar é que a classificação, ela para estudo, para prova, realmente ela existe, ela é extensa, né? Ela vai categoria 1, 2, 3 e 4, lembrando que o 3 e o 4 também subdivididos em A e B, tá? A gente sabe que o 4, né, já está uma categoria extremamente avançada, uma DMRI neovascular, uma DMRI já com uma atrofia geográfica. Então, esse tipo de paciente tem um prognóstico muito ruim, a visão geralmente é bem ruim, né? A gente sabe que o 1, né, voltando lá no início, é quase que ausência ou drusas muito pequenas na mácula, na fóvea, né? Às vezes a área onde elas existem, ela é de 5 a 15, geralmente são pequenininhas, tal, não vão causar muito mal. Esse paciente tem DMRI 1, ou seja, ele tem DMRI
DMRI, só que ela é muito inicial, tá? O 2 e o 3, eles já começam a ter um número maior de drusas, tá? E além do que, eles podem apresentar, gente, o que eu falo demais na conta, que eu acho que, a meu ver, é uma das coisas mais importantes da aula hoje, que além da drusa, são alterações pigmentares. Pô, Godinho, o que é alteração pigmentar? O que é amarelo é alterado pigmentar, o que é vermelho também. Não, é alteração pretinha com branquinha junto na drusa. Tá? Isso aí eu vou mostrar foto. Esse tipo de drusa, Camila, é perigoso. Tem a drusa junto com a alteração pigmentar nos dois olhos, entendeu? Você não tem que enviar para a retina sem o cara já ter a ideia do que é que está acontecendo e já pede uma retinografia, uma anjo. Tá? Para a gente poder ver e documentar de um ano para o outro. Já chega lá na retina com isso. Tá? E é claro, esse tipo de paciente é um paciente que precisa ser acompanhado. Tá? Que tem o 2 e 3 precisa ser acompanhado, sem dúvida alguma. E exatamente para esses pacientes é que a gente indica o antioxidante. Né? O Luves aí da nossa querida Leilane, a gente pode indicar, sem dúvida alguma, para o paciente no ambulatório? Claro que pode. Óbvio, tem segurança nisso. Até porque, né, a gente sabe que, embora o AREDS mostre para a gente que a quantidade é muito grande de tudo, de todas das vitaminas, os de antioxidantes realmente é grande. A Anvisa, né, aqui no Brasil, ela não permite uma quantidade muito grande, né, quantidade 100% AREDS, realmente é mais complicado, então talvez você possa complementar, né, com medicações diferentes ou suplementações diferentes para que você consiga atingir a dose do AREDS, tá? Mas é claro que a luteína, a zeaxantina são antioxidantes, são muito benéficos, sem dúvida alguma, tá? A gente sabe disso, tá? O que acontece? A classificação que eu gosto é essa, tá? Por quê? Nenhuma alteração de envelhecimento aparente. Esse cara não tem nenhuma drusa, não tem nenhuma anomalia pigmentar, ele não tem DMRI, tá? O cara com alterações normais de envelhecimento, aquelas pequenas drusas e nenhuma, olha, anomalia pigmentar. Esse cara, ele não tem uma DMRI classificável como aquelas preocupantes, não, ele tem o quê? Uma maculopatia senil. Ele tem um envelhecimento da retina dentro dos padrões esperados, tá? Agora, quando ele começa com uma DMRI inicial, ele já tem drusas médias e nenhuma anomalia pigmentar. Você viu aquilo que eu estava te falando? Quando você começa com a DMRI intermediária, tá? São várias drusas já com algumas alterações pigmentares. Aí é interessante ler aquelas alterações daquela classificação, tá? Agora, já uma DMRI tardia, quando você tem alguma DMRI neovascular ou já atrofia geográfica. Agora, o paciente que eu quero é o paciente que está exatamente aqui, olha, DMRI inicial para DMRI intermediária. Tá? É esse paciente que eu vou tentar mudar o hábito de vida, esse paciente que eu vou tentar colocar para ele um tratamento com antioxidante, é claro. Tá? A gente sabe, nós lidamos com o SUS aqui na Fundação Heitor Rocha. Tá? Uma medicação, hoje em dia, de 150 a 200 reais, é uma medicação cara, é uma medicação mensal. Tá? A gente tem que colocar sempre para o paciente que é uma medicação que tem um custo-benefício bom. Então, o que acontece? Você pode virar para uma senhora que ganha um salário mínimo, né? Falar para ela que ela tem que tomar uma medicação, por exemplo, Luves, né? E ela virar e falar assim, olha, doutor, eu não tenho a mínima condição de comprar. Né? Eu não tenho jeito. Então, para essa paciente, embora você tenha colocado para ela os benefícios, né, e tentado colocar para ela um antioxidante, realmente essa paciente não vai conseguir usar. O nosso cenário é esse. Agora, é claro que você nunca deve deixar de explicar para ela que o AREDS, tá, ele colocou para a gente uma dose das medicações e essas doses essa dose exatamente do AREDS impediu a progressão de apenas 25% dos casos, 20 a 25% dos casos, tá? De 3 e 2. Isso é uma coisa que ninguém vai mudar. Tá? Agora, é claro que, né? Felipe, meu pai toma, ele não tem DMI não, mas ele toma antioxidante, ele já toma luteína, já tem um tempo, ele não tem nenhuma drusa. Faz bem? Olha, sinceramente eu não sei, não tem nenhum estudo provando que vai prevenir. Aliás, até tem algumas pessoas, alguns estudos falam que não é benéfico e não é maléfico. Agora, se ele está tomando, está se sentindo bem e está podendo, está dentro das condições, ok, continue tomando, mal não vai fazer. Agora, a indicação clássica, né, exatamente, lembre-se da classificação 2 e 3 de AREDS, tá? Para que aquela pessoa, que ela tem aquelas drusas junto com alterações pigmentares, o antioxidante, sim, para ela é benéfico, certo? É claro, se você tivesse, você não ia querer tomar? Se até 25% dos casos evitaria a progressão? Claro que eu ia, poxa. Então, você coloca isso para a pessoa, que às vezes mesmo ganhando um salário, ela vai querer, porque para ela compensa, a vida dela é a visão.
Não é isso? Então coloque isso de uma maneira clara, tá? Isso é importante. Gente, os exames complementares, tá? Retinografia, anjo, OCT, eu coloco isso mais e mais. Eu acho que todos os serviços, hoje em dia, que trabalham com um departamento de retina, eles têm que ter esses aparelhos de grande qualidade, tá? É a partir deles que a gente vai fazer o controle, tá? O diagnóstico e, sem dúvida alguma, acompanhar o tratamento, tanto da DMRI seca quanto da DMRI úmida, tá? É claro que a gente sabe, eu não vou falar de DMRI úmida de jeito nenhum, realmente fica muito grande, mas... olha esse caso aqui, por exemplo, Camila, a gente olha aqui, tem uma porrada de drusa aqui, né? Muita drusa aqui junto, olha, são drusas moles e tudo. Olha a imagem aqui, olha, aqui tem o EPR, aqui tem a membrana de Bru e aqui está a drusa. Isso aqui é DMRI seca. As drusas são quase que coalescentes, elas estão coalescendo. Tá? Se eu conseguisse ter aqui uma imagem melhor, a gente veria que aqui sim tem alterações pigmentares. A alteração pigmentar é o seguinte, isso aqui está um pouquinho pretinho, aqui também, tá? Essas alterações pigmentares falam a favor de uma grande chance de evolução daquela doença, tá? Esse paciente precisa sim de uma suplementação de antioxidante, melhora da qualidade de vida, né? Se possível, prática de algum esporte, diminuição aí do peso, aquela coisa, sem dúvida alguma, tá? E olha como aparece no OCT, olha como aparece na autofluorescência, né? Aqui eu já coloquei exemplos só para mostrar que a imagem multi, né? As imagens da angiografia, retinografia, OCT, né? Ou seja, o exame multimodal, né? Ele é essencial para a gente poder acompanhar o tamanho. Alguém pode falar para mim o que é que está acontecendo aqui? Uma DMRI, o que? Fase inicial, intermediária, final? O que é isso aqui, gente? Alguém consegue falar? É uma DMRI com uma atrofia geográfica, não é isso? Então, você tem um desabamento aqui da retina, uma perda dos fotorreceptores foveais, e você tem uma atrofia da região central de uma maneira que ela é bem delimitada, por isso que ela tem um nome de geográfica. Porque ela parece realmente como se fosse um formato geográfico de um país, enfim, algo por aí. Por quê? Porque aqui já não há mais fotorreceptores. Aqui há um escotoma central. Aqui essa pessoa não consegue ler. E é aí que é o problema maior, sabe por quê? A pessoa que não consegue ler a DMRI, ela é extremamente democrática, viu, Camilo? Ela pega de todo mundo, ela pega do pessoa que ganha um salário, ou ela pega o juiz que é milionário, pega lá o ex-jogador aí de futebol, e já tem milhões na conta. Ela é muito democrática, ela pega todo mundo. Então, o que acontece? Esse paciente que desenvolve aqui atrofia geográfica, sabe qual que é o pior dele? Eu tenho alguns pacientes que são, né, que trabalham com leitura há anos, por exemplo, eu tenho um paciente juiz, né? E ele já foi em tudo quanto é país, já foi tudo quanto é coisa, já lê tudo sobre DMRI, ele discute igual para igual, acredite em mim, sobre DMRI. E ele fala que a maior tristeza da vida dele, sem dúvida alguma, não é nem o filho, né? O filho dele sofreu um acidente, está acamado, enfim, ele fala, cara, o meu filho foi a minha principal tristeza na minha vida, mas a minha segunda é a minha incapacidade de ler. Tamanha a importância da leitura para ele. Por uma costureira lá da dona Joana, né, no início do caso, é importante para ela ter essa visão central? Óbvio, né? Talvez aí é o ganha-pão, é onde ela vai colocar a linha na agulha. E aquela paciente, não sei se vocês vão lembrar, vamos voltar rapidinho aqui só naquela imagem da retina dela, tá? Vou botar ela maiorzinha, um nenenzinho assustado. Deixa eu só colocar aqui. Olha aqui. Camila, isso aqui é uma atrofia, isso aqui são drusas já coalescentes. Essa drusa aqui é pequena? Não. Essa drusa já coalescendo, né? Alterações pigmentares são isso, olha. Esses preto no meio. É o EPR que está morto, tá? Isso aqui, ó. Isso é atrofia, tá? Isso aqui é a alteração pigmentar que a gente fala. Essa paciente, não sei se vocês vão lembrar, ela tinha uma visão de 20/40, passava 20/50. Está justificada por essa retina? Claro que está. O óculos para ela vai adiantar? A Débora tentou. Ela no máximo chegou a J3, não sei se vocês vão lembrar, tá? Por quê? Porque é extremamente complicado você ler com a fóvea já acometida. Tanto parcialmente, é claro, totalmente, tá? Parcialmente, sabe o que acontece? A pessoa não consegue ter velocidade de leitura. E, Vanessa, é uma coisa impressionante. A pessoa fala, Felipe, eu até consigo ler, mas eu não consigo continuar, eu não consigo terminar o livro.
Às vezes é uma visão boa, visão de 20, 25, 20, 30, mas ela começa a perder a visão de leitura, de seguir a imagem, que a visão foveal já está sendo danificada pela DMRI, tá? E isso é uma tristeza que quem acompanha a paciente há 3, 4 anos vai vendo que ela vai perdendo isso, tá? E ela vai ficando cada vez mais desesperada e acaba que ela muda de médico, ela acha que você é incompetente. Ela fala, não, Felipe, eu não vou lá não, porque ele só está piorando, né? Mas infelizmente é o que vai acontecer em alguns casos, né? Aquela questão toda, eu já estou terminando, viu, gente? Eu sei que está pesada a aula, eu sei que a gente pode ter outras aulas a respeito disso, mas o que eu queria colocar para vocês é a questão do tratamento, tá? De corrigir os hábitos de vida modificáveis, é claro, né? O tabagismo, a atividade física e a alimentação são importantíssimos. Isso para qualquer paciente, tendo drusas iniciais, tá? Ou drusas médias, grandes, tendo aí a DMRI intermediária, tendo aí a DMRI avançada. Tá? A correção da qualidade de vida, cessação do hábito de fumar, isso é básico. Tá? Para o paciente que senta lá na retina, que tem DMRI e que você está querendo colocar um antioxidante nele, o cara fuma um maço por dia, você acha que vai adiantar muito? Entendeu? Às vezes você fala com ele, pô, para de fumar, né, e tal, porque realmente não pode, e tem uma taxa de evolução muito grande de quem fuma. Ele olha para você e fala assim, não, ele não tá, eu vou parar. Aí chega ali fora na foto e fala, nossa, caramba, o cara, eu tenho uma doença na retina, difícil. O cara, felizmente, ele não vai parar, alguns deles não. Gente que para, sem dúvida alguma, eu já boto medo demais. Quem estava lá na retina, roda comigo lá, já viu que eu, de vez em quando, eu toco terror mesmo. Falo com o cara assim, amigo, é o seguinte, você tem a opção de fumar e tem a opção de perder a visão. Essa opção é sua, não é minha, não é da sua esposa, não é do seu filho, é sua. Você pode seguir do jeito que você achar melhor. Então você pode colocar isso no emocional para tentar atingir um resultado melhor, mas isso fica de cada um, sem dúvida alguma. Os antioxidantes são muito importantes, a gente vê, tá? A questão da indicação correta, estágio 2 e 3. Quando a gente for ver aredes, quando a gente vai ler os benefícios da luteína, zeaxantina, mesozeaxantina, isso é um estudo muito interessante, tá? Elane, esse estudo vale a pena. Você que também é da área da saúde, também é especialista dentro da nutrição, você vai ver, esse artigo é maravilhoso, vale muito a pena ler, muito a pena mesmo, ele é ótimo, tá? E fala dos benefícios da luteína e zeaxantina de forma separada, tá? Um pouquinho separado. Você tem lá as vitaminas, vitamina C, vitamina E, zinco e tal, mas ele fala da forma separada, é bem interessante, há sim benefícios, tá? Por isso que os antioxidantes hoje em dia no mercado, muita gente fala sobre a questão da fórmula 100% Aredes, é claro, para DMRI, né? A gente fala daquilo que tem estudo, em estudo o Aredes fala para a gente exatamente da quantidade correta, tá? Mas os benefícios da luteína e zeaxantina, eles existem, eles são comprovados, tá? E sim, a gente pode usar, não tem problema nenhum, tá? Em relação às doses, a gente não vai falar agora, tá? Porque não é muito relevante, a gente não precisa guardar. O que eu quero que vocês guardem é exatamente isso aqui, ó, tá? No tratamento, quem tratar o tratamento, a categoria 2 e 3 há benefícios. É aqui que você vai tratar, beleza? Com antioxidante. Estou falando de DMRI seca, tá? Então, resumão, para tentar colocar isso na cabeça de vocês, tá? Pessoas extremamente estudadas e chefes de departamento de retina, me desculpem, mas eu vou resumir aqui aquelas pessoas do ambulatório, tá? Eu quero que vocês olhem o fundo de olho, vocês já podem indicar um antioxidante, vocês já podem tentar identificar aquela pessoa como sendo um possível paciente para perder a visão pela DMRI. Tá? Então, esses pacientes aqui, tá bom? Isso aqui não é estudo, isso aqui não tá, isso é um resumão que eu coloquei para vocês, que é como eu levo o meu departamento, como eu levo a minha vida. Para não ficar tendo que comparar tamanho de drusa, eu levo exatamente isso aqui. Leve isso aqui para sua casa. Drusas médias ou grandes, numerosas e com alterações pigmentares. Esse caso, antioxidante. Certo? Para de fumar, começa a praticar exercício físico. Aí a paciente olha para mim e fala assim, olha, doutor, mas você faz exercício físico? Você tem um barrigão? Você é meio gordinho? Eu falo assim, olha, eu indico. A senhora faz, eu vou começar a fazer. Mas a senhora tem que fazer também. Então, geralmente, se vocês estão magrinhos, vocês podem falar sem receber críticas como eu. Mas drusas moles, coalescentes e numerosas, da mesma forma, tá? Os benefícios do antioxidante, ele existe. E agora uma coisa interessante é o seguinte, quando eu mostro uma imagem de uma membrana neovascular em um olho, tá? Eu tenho necessariamente acompanhar o outro. Se o outro não tiver, tá? Esse paciente tem benefícios com a suplementação. Ele só teve membrana em um olho. O outro olho ele tem drusas médias, não tão coalescentes. Poxa, Vanessa, você não vai entrar com antioxidante para ele? Claro que vai.
Tá claro que vai. A chance de acometer o outro olho é extremamente grande em pacientes com membrana em um outro olho. Tá? Então, sim, é benefício. Tá? Atrofia geográfica também no olho contralateral. Tá? Entra com antioxidante para esse cara. Claro que você vai entrar. Tá? Sempre pautar, né? Sempre tendo em mente aquela questão do valor, aquela questão da paciente. Você vai apresentar aquilo para ela. Você nunca deve fazer preconceitos. O paciente sentou. Ele não aparenta ter dinheiro para comprar um Luvis. Ele não aparenta ter dinheiro para comprar um antioxidante. Você vai deixar de falar com ele sobre isso? Não, você vai falar. Que às vezes o paciente que sabe dos benefícios, né, ele vai querer, ele vai optar. Mas às vezes o paciente até teria condição, até iria fazer. Só que ninguém falou nada com ele. Então você tem que falar. Olha, no seu caso, a suplementação ela é indicada, ela evita em 1/4 dos pacientes a progressão de casos iguais aos seus. Tá? E nos outros casos, 75% não evitou, progrediu do mesmo jeito. Mas a senhora pode escolher. A senhora pode tomar a medicação gastando X por mês, ou a senhora pode não tomar a medicação, tendo em mente aquilo que eu acabei de falar. Você deve falar isso com ela, sem dúvida. Tá? Então, só para dar uma relaxada rapidinho, eu sei que já está cansado, finalzinho do dia, vocês estão de parabéns e quem aguentou a aula, realmente é punk. Muita coisa não foi falada, DMRI exudativa nem um pouco. A DMRI seca, eu queria que vocês tivessem esse aporte para saber quem passa, tá? Quem que é DMRI? Você viu agora, vocês já sabem. Então vamos só testar algumas coisinhas. As imagens não estão tão bacanas, mas essa imagem é bacana. Camila, esse paciente aqui, ele tem drusas pequenininhas, né? Muito poucas. Você trataria? Você está sem óculos, né? Viu? Pitch, é difícil, né? A Fernandinha, esse paciente aqui tem muito pouca drusa. Você não está vendo, você está meio de longe aí. Mas olha só, tem muito pouca drusa, pequenininha, muito pouco ao redor da fóvea. Você trataria com antioxidante? Você acha que é benéfico? Também não acho que seria uma boa, tá? Alguns pacientes assim já usam antioxidantes, tá? Muita gente que às vezes não tem essa abordagem, elas passam. Às vezes um médico, glaucomatólogo, está lá no interior, ou então lá naquele dia a dia ali da lente de contato, lá por exemplo, viu drusa, passa antioxidante. Tá bom, é melhor passar do que não passar, né? Mas exatamente o fino é saber em quem passar, para quem passar, né? Isso aqui é o bacana. Então, nesse caso, eu não indicaria, tá? Não há benefício. É uma DMRI em estágio inicial, certo? Aqui não dá para ver muito bem, porém, existem algumas drusas também muito pequenininhas. Não há alteração pigmentar. Esse paciente precisa de antioxidante? Vai ser benéfico para ele 100% de certeza? Não passaria. Bom senso. Esse paciente aqui, ó, Camilo, agora dá para ver, tamanho de drusa, esse é mesmo sem óculos, dá para ver. Olha aqui, ó, tamanhozão de drusa. Olha aqui, pretinho aqui. Aqui que é uma área mais escurecida, drusa pra caramba. Alguém não passaria antioxidante para ele? Não prescreveria? Né? Claro que não, todo mundo, sem dúvida. Tem benefícios, tá? É claro, mais uma vez, aquela questão financeira, aquela questão que você tem que apresentar. Isso aqui, ó, paciente que tem isso aqui nos dois olhos, tá? Eu já ouvi os dois olhos, os dois são iguaizinhos, ó. Eu tenho benefício aqui de antioxidante? Isso aqui é interessante. Tem gente que chega lá no ambulatório de retina com isso aqui, ó, tomando antioxidante. Pagando lá caríssimo no antioxidante por causa disso aqui, ó. Há benefícios? Não. Tá? Você vai cortar? Depende. Ser sincero, depende, tá? Eu sei que é meio complicada essa situação, cada um vai ter uma opinião, né? Mas há pacientes que falam, olha, depois, com isso aqui, ó, não tão grande assim, mas falam, olha, depois que eu comecei a tomar, melhorou demais. O cara continua 2400, ele continua não conseguindo ler, ele continua tentando te falar que ele precisa de um óculos, né? Mas ele quer tomar o antioxidante, ele quer usar. Você vai tirar? Pô, é difícil, né? Eu creio que não, mas o paciente tem condição, está ali dentro do orçamento dele. Agora, se ele te perguntar, Camila, olha, doutor, eu preciso continuar tomando, o que você vai falar para ele? Fala assim, não há benefícios. Fala assim, olha, em casos como o seu, os estudos não mostraram benefícios, tá? Mas se o senhor acha que está tudo bem, cabe dentro do seu orçamento, eu não vejo problema nenhum. Certo? Acho que é alguma coisa boa falar, né? Esse paciente aqui, Fê, você acha que ele precisa de um antioxidante? O que é isso aqui, ó? Alguém consegue definir para nós? É uma DMRI, é uma retinopatia diabética. O que é isso aqui? Uma oclusão? Macroaneurisma? Eita, aí começa, né? Coates, hein, Fê?
Cara, isso é uma membrana, tá? Isso aqui é um aspecto exudativo, sem dúvida que a transparência da retina aqui, ela tá fosca, provando que provavelmente há algo debaixo dela, tá? Como se fosse um descolamento seroso, né? Mas não é, é claro, uma exudação, tá? Tá te mostrando aqui, tá? Isso provavelmente é uma membrana, tá? Uma membrana diferente, né? Por isso que eu falo que ela tem multifacetas, ela tem várias caras a DMRI. Então, esse caso aqui, ele se beneficia com antioxidante? Pô, há anos que não, né? Esse cara aqui, ó, o que é isso aqui, Fê? Aí de longe você consegue ver? Isso é uma cicatriz disciforme, certo? Cicatriz disciforme é aquela cicatriz que se forma depois de um episódio de uma neovascularização muito intensa e há uma placa fibrótica ali entre a retina e a PR. Né? Esse paciente já não tem mais visão aqui, visão central, um paciente provavelmente aí, sei lá, conta dedos a centímetros ou enfim, em posição de lateralização do olhar ele consegue ver alguma coisa, mas visão central ele não tem. Esse paciente tem que tomar antioxidante? Fala, pô, velho, toma porque vai fazer bem. Não, né? Então, tem que ter bom senso, né? Em tudo. A questão dessa paciente aqui, voltando a ela vai tomar antioxidante, concorda? Essa paciente, ela fala assim, doutor, ó, eu acho que preciso tomar isso não. Eu posso comer alguma coisa que vai me dar a mesma coisa lá daquele estudo? Poxa, acredita em mim. Eu não trouxe as informações aí. Até o Max Domênico, um grande retinólogo aí do Brasil também, ele traz essas informações de uma forma muito interessante, né? O tanto de espinafre que comia, o tanto de amêndoa que teria que comer. Mas eu não trouxe essas informações. Mas a suplementação, ela só é necessária, por quê? Porque você não consegue atingir com a alimentação diária aquilo que precisa para estagnar em 25% dos casos, não. É muito difícil com a alimentação. Não é isso, né? É muito complicado. Então não tenta comer aquilo que está no Aredes lá, quantidade certinha. Minha filha do céu, é espinafre demais. Tá? É muito ameno. É foda, acredite em mim. Esse paciente aqui, uma coisa interessante é que, você lembra que eu falei que ele, você não sabe se ele vai para neovascular ou se ele vai para atrofia geográfica, né? Mas eu consigo colocar para ele esse examezinho, a tela de Amsler, tá? Para ele poder ver todo dia. E olha, vou te falar, o paciente faz. Ele olha aquela tabelinha todo dia. Tem uma paciente que ela traz todo dia a tabelinha dela anexada no cartão do hospital. Ela tem mesmo a tabelinha de água, toda amassadinha, mas tem. Por quê? Ela morre de medo, porque no outro olho ela já teve uma membrana, ela tem uma cicatriz ciforme e ela tem isso aqui no outro olho. Aí ela vem e fala assim, tá tudo bem, doutor? Eu falo assim, não, tá tudo beleza, tá ótimo, tá indo bem. Olha aqui, exatamente assim. Tava da beirada de dar alguma coisa, tava na beirada de dar uma membrana. Então ela vai ter que ficar olhando essa telinha todo dia, com óculos de perto, é claro, tá? Testando monocularmente. É claro que essa paciente não vai testar no outro olho, porque não há visão. Mas no olho que tiver esse tanto de drusa aqui, ó, com alterações pigmentares, essa telinha de Amsler é extremamente importante. Porque se ela sentir algum tipo de alteração nas linhas, provavelmente ela pode estar desenvolvendo o que é uma membrana. Tá? Uma membrana inicial, o prognóstico, né, no tratamento é 200 milhões de vezes melhor do que uma membrana já em fase extremamente avançada. Gente, é óbvio, né? Então, se ela chega lá no departamento de urgência, falando assim, ó, o doutor Felipe falou que se eu olhar essa telinha todo dia e ver alguma alteração, é para eu correr para cá. Isso aqui, ó, a gente vê, não é muito comum o paciente chegar lá na retina, urgência, e falar assim, aqui, ó, tá torta, a linha tá torta aqui, olha o meu olho. Eu praticamente nunca vi, mas em consultório a gente vê, tá? O paciente liga, manda um WhatsApp, falando, doutor, aquela telinha tá meio borrada que você mandou, tá? Aí às vezes ela vai no consultório e tá lá a membraninha, ou às vezes não, às vezes é uma impressão, às vezes é um óculosinho que ela colocou diferente, né? Então é importante até no diâmetro esse tipo de paciente, tá? Gente, bacana, é uma calculadora, né, que tem, tá até o sitezinho aqui em cima, calculadora de riscos para DMRI, isso é bacana, quem tem interesse aí de saber, né, ele coloca aqui para você, né, para você colocar aqui do exame da retina, dos fatores aí da idade, história da família, né, se fuma ou não, enfim, algumas coisas para você preencher, ele vai te dar depois, né, um resultadozinho para falar sobre os riscos da DMRI, é bem interessante, tá? Para poder, para o entretenimento de paciente, alguns pacientes à toa, eles adoram ficar preenchendo isso aí, sem dúvida. Alguns não à toa, mas é benéfico, é bem interessante, tá? Então, uma conclusão que é o seguinte, o fracasso em compreender verdadeiramente a patogênese da doença, a falta de terapias eficazes e a prevalência crescente ressalta uma necessidade clínica significativa e não atendida.
tá? Isso é uma realidade, tá, gente? Ainda tem muita coisa para acontecer, tem muita gente ficando cega, tá? Isso é uma coisa alarmante. Há uma enorme importância para abordar essa questão melhorando o nosso sistema de classificação, identificando melhores alvos terapêuticos, especialmente no início do processo da doença. É aquilo que eu estava falando no início lá, né? E desenvolvimento de biomarcadores e parâmetros clínicos, tá? Então, os estudos estão cada vez mostrando mais biomarcadores, dando mais opções de tratamento, né? E cada vez mais opções aí de anti-VEGF, mais opções também de vitaminas em si, mas a gente sabe que o basicão, a gente sabe que aquilo que a gente vai indicar é aquilo que a gente tinha falado já, tá? Classificação 2 e 3, certo? Aquelas drusas moles, quase que coalescendo, as alterações pigmentares, pretinho, junto com as drusas, isso é muito importante, tá? E gostaria de agradecer o convite, né, da aula e também a presença de todos vocês. Muito obrigado.